Boa noite, pessoal. Quero louvar a Deus por essa linda oportunidade que nós estamos tendo aqui de mais uma vez estarmos divulgando a palavra do nosso Deus, a qual eu não sou digno de estar pregando a sua bendita palavra. Mas só que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e também isso vale para todos aqueles que creem em Jesus. Veja bem, Jesus disse o seguinte, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. E esses sinais seguirão todos aqueles que creem em mim. Veja bem. Então eu não sou digno, mas foi uma ordem de Jesus. Jesus é que disse isso. Eu dou poder a vocês, eu dou direito a vocês de anunciar a bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, aqui eu quero pregar para meus irmãos a respeito da oração. Eu quero começar em Mateus capítulo 7 e versículos 7 até o 11. Veja bem. Pede, dá-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Batei, abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se. E qual dentre vós é o homem que lhe pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? O 11 fala o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos dará bem aos que lhe pedirem. Aqui essa palavra está voltado à oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele dá vários exemplos entre um pai e um filho. Aquele que pede, recebe. O que bate, abre-se-vos-á. O que busca, encontra. E a respeito da perseverança na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, ele dá um exemplo. Quem é o pai que o filho lhe pede um peixe, ele dá uma cobra? Quem é o pai que o filho lhe pede pão, ele dá uma pedra? Não. Ele está dando exemplo se o pai verdadeiro, o pai, se o filho lhe pedir pão, ele vai dar pão. Se o filho lhe pede peixe, ele vai dar peixe. Porque o pai procura agradar o filho. O 11 ele fala o seguinte: nós seres humanos, que somos mal, sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, quanto mais o Pai Eterno dará a cada um de nós. Deus nunca rejeita uma oração do homem verdadeiro, um homem fiel. Ele nunca rejeita uma oração. O que nós precisamos entender, meus irmãos? Quem responde é Deus. A hora que ele responder, é ele que sabe a hora. É ele que sabe o que é bom para nós. Porque o que nós vamos entender é o seguinte: a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Para você, um dia de 24 horas. Mas para Deus é nada. Então, o que quer dizer? Deus pode responder oração imediato, em cima da hora, mas também Deus pode responder daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 10 anos, porque o tempo é dele, a hora é dele. E ele sabe o que é bom para os filhos. Se o pai de família, que é mau, sabe dar coisa boa para o seu filho, imagine o Pai do céu que sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na Bíblia Sagrada, eu tenho exemplos de homens de Deus
que foram atendidos imediato. A hora que ele pediu para Deus, Deus atendeu. Mas também nós temos exemplo de homens de Deus que quando pediu algo para Deus, passou muitos anos para ser atendido. O ser humano diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, perante Deus, nós somos uma joia preciosa para Deus. Não importa a cor, não importa a raça, não importa nada, nós temos o mesmo valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar aqui alguns exemplos que Deus respondeu imediatamente. Josué, no sexto livro da Bíblia, Josué estava numa guerra, lutando, já estava quase escurecendo, e Josué fez uma oração pedindo para Deus que o sol parasse. Deus respondeu imediatamente. A Bíblia diz que o sol parou e a noite parou. Foi uma oração imediatamente rápida. Nós também vimos que Pedro e João estavam presos e a Bíblia disse que à meia-noite eles estavam orando e cantando. Imediatamente eles estavam orando e cantando quando os alicerces da cadeia balançaram, os cadeados foram quebrados. Foi uma oração imediata, em cima da hora. A gente tem que entender só isso, que Deus responde a oração. Mas pode responder imediatamente, mas também Deus vai responder por daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque o tempo é dele. Eu quero ler também, voltado ainda à oração, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que fala o seguinte: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Veja bem, Herodes manda matar Tiago e manda prender Pedro para agradar os religiosos, para agradar os judeus. Ele manda fazer esse tipo de maldade. Mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. O que acontece? Ele botou Pedro no cárcere. O que foi que ele fez? Ele mandou prender Pedro, mandou amarrar 2 soldados do lado do outro para que Pedro não fugisse, porque ele sabia o poder de Deus. Mesmo ele com a incredulidade dele, mas ele sabia o que Deus poderia fazer pelo povo de Israel. Mandou que amarrasse 2 soldados do lado do outro, mandou prender os seus pés e mandou botar soldado na porta maior que saía para a rua. O que acontece? A Bíblia diz que, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Na casa de Maria, tinham os irmãos crentes, estavam reunidos, orando a Deus, para que Deus viesse libertar Pedro da prisão. Eles estavam orando, todos reunidos estavam orando, para que Deus pudesse libertar Pedro da prisão. E eu já te falei como foi a situação de Pedro. Pedro estava com 2 soldados ao redor, do lado do outro, estava todo acorrentado, tanto os pés como a mão, e tinha vários soldados na guarda, na segurança. Veja bem, mas a igreja estava em oração, pedindo para Deus libertar Pedro. O que acontece? A Bíblia diz que entrou um anjo dentro da cadeia. O anjo chegou e despertou Pedro. Pedro, bota a tua capa e me segue. Veja bem. O que acontece? Pedro obedeceu o anjo. E quando o anjo falou: Pedro, bota a capa e me segue, logo as correntes quebraram, os cadeados quebraram, e os soldados lá do outro não viram nada. E o anjo saiu, e Pedro saiu acompanhando o anjo. Quando Pedro chegou, o anjo chegou na porta que dá acesso à saída da prisão. A porta se abriu, veja que tinha um soldado na porta. E o anjo foi, e Pedro acompanhando.
Quando chegou lá, já tinha solto, saído da prisão, a Bíblia disse que o anjo sumiu e Pedro foi na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, e onde muitos estavam reunidos e orando. Quando Pedro bateu na porta, e o 13 fala o seguinte: e batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu e escutou. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou a Pedro que estava na porta. Ele estava orando, pedindo para que Deus libertasse Pedro. O que acontece? Quando estava orando ainda, Pedro bateu na porta, pedindo para ele. A menina ficou perplexa. A menina disse: que é isso? Nós estávamos orando para que Deus libertasse Pedro. E eu não acredito, Pedro já tá aqui. Ninguém acreditou, irmão. E Pedro insistiu batendo na porta. E eles abriram. Rapaz, não é que é Pedro? Deus respondeu a nossa oração. Rapaz, é muito tremendo um milagre desse. Nós estávamos orando para Deus libertar Pedro da prisão e Pedro já está aqui. Nós não terminamos de orar. Pedro já está aqui junto conosco. Eita, irmão, o nome de Deus é glorificado. As pessoas ali, e Deus, o Pedro começou a conversar com Maria e os outros que estavam na oração, contando para eles o que Deus fez para eles, o que Deus fez por ele. Tudo que eu contei foi Pedro contou para os irmãos que estavam orando. Meus irmãos, aqui eu tenho um exemplo de oração. E durante a caminhada eu também contarei outros exemplos de oração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nesse amor para sempre. Continue orando que Deus vai responder. Ele pode responder agora e também pode responder daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas ele vai te responder. Continue crendo na oração.